Olá, pessoal. Boa tarde. Muita paz, muita luz a todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa programação desde as 5 da manhã até agora, às 3 horas da tarde. Nós estamos aqui iniciando mais um Resgatando o Sentido da Vida. Estamos estudando agora, nesse horário, a obra do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o livro intitulado Entrega-te a Deus. Um livro fantástico. Quem já vem acompanhando aqui o nosso desdobramento, em cima da introdução do Divaldo, de Joana, já percebeu que a obra em si, os seus ensinamentos, nos prometem muito consolo e esperança. Bem, eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita. É sempre com grande alegria que a gente vem aqui para fazer essas reflexões, essas leituras abençoadas com vocês em torno dessas obras, né, maravilhosas que a gente encontra aqui no campo doutrinário do Espiritismo. Mas, antes de tudo, pessoal, eu quero agradecer aqui aos canais parceiros, a família Renovando Consciências, a família Consolar Esclarecer, ao pessoal do NEP Vede Jesus, lá de Barra Bonita, e todo mundo que está retransmitindo esse programa, a você, coração amigo, que vem aqui nos assistir, que permite que possamos entrar na sua casa, levando para você essas orientações, essas reflexões em torno da mensagem bendita do Evangelho. Então, fica aqui desde já o nosso muito obrigada. E é claro, não podemos deixar de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de esclarecimento, onde o Mestre Jesus permite que possamos estar aqui reunidos em seu nome para falarmos das verdades benditas que vêm dos céus. Não é mesmo, pessoal? Bom, feito então aqui os nossos devidos agradecimentos, eu vou lembrar vocês que a gente terminou a introdução do livro e agora nós vamos começar finalmente o capítulo 1, que é um capítulo intitulado como As Bênçãos de Deus. E é um capítulo muito bonito. Eu gostaria de colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo baixar o slide aqui. Então, pessoal, eu não consigo pôr aqui o slide por algum problema técnico, né? Mas eu vou ler o capítulo e a gente vai fazer as nossas reflexões nessa mensagem. Divaldo começa esse capítulo intitulado As Bênçãos de Deus, contando uma história muito bonita. Eu chamo a atenção de vocês agora para a história, tá? E ele fala assim: narra uma antiga história popular que um modesto trabalhador braçal encontrava-se no seu trato de terra lavrando-a, em um amanhecer de beleza arrebatadora, quando se lhe acercou um indivíduo citadino, muito bem vestido, materialista, confesso, que, impossibilitado de conter a emoção e a arrogância, diante do festival de cor, som e magia que a natureza lhe apresentava, perguntou-lhe: camponês, tu crês em Deus? E o camponês responde: sim, senhor, eu creio em Deus, respondeu-lhe o homem simples. Então, nesta manhã maravilhosa, disse o indivíduo, mostra-me um lugar onde Deus se encontra, e sorriu sarcástico. O homem humilde olhou em volta, enquanto se apoiava ao cabo da enxada, e depois, com naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra nessa paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está.
Vou repetir. Ele fala para o indivíduo: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra, nesta paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. E o homem, tomado de espanto, o soberbo afastou-se desconcertado. Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra, desde a Sinfonia Galáctica nos espaços infinitos até o acelerado ritmo das micropartículas em suas órbitas. Quando os geneticistas conseguiram realizar o milagre da decodificação do genoma humano, surpreenderam-se com os bilhões de informações contidas em cada DNA, narrando toda a sua história do passado e guardando as marcas dos acontecimentos orgânicos para o futuro. Até este momento, por mais se aprofundem as reflexões e pesquisas, ainda não conseguiram detectar os fatores que levam alguns genes às mutações que irão responder por diversos processos degenerativos do organismo. E por que nenhuma sequência familiar mantendo o padrão em determinado grupo, logo subitamente, sem causa lógica, rompe a cadeia e apresenta uma significativa alteração? Bem, vamos voltar aqui, então, um pouco no início da conversa, na historinha, para a gente poder refletir. No livro dos Espíritos, o primeiro capítulo é intitulado para que nós tentássemos conhecer e entender um pouquinho do que seria Deus. Só que cada criatura, em particular, carrega em si, né, os conceitos do que é Deus e qual é o papel que Deus tem na vida de cada um. Mas, tomando por base as orientações dos amigos espirituais, nós vamos encontrar aqui no Livro dos Espíritos o seguinte. A primeira pergunta Kardec faz aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, veja, nós temos uma força desconhecida na sua profundidade e na sua natureza, que governa, que rege, que cria, que nos cria, que recria a todo momento. E essa força que nos comanda, que determina as leis universais que regem os mundos, chama-se Deus. E tudo o que provém de Deus é efeito, não causa. Deus é a causa suprema da inteligência, é a causa primeira de todas as coisas. Então, nós, seres humanos, os animais, a natureza, os mundos, as estrelas, as galáxias, os anjos, os espíritos puros, os espíritos impuros e inferiores, as zonas umbralinas, as zonas trevosas, tudo isso é efeito de Deus. Nós somos consequências do pensamento, do hálito divino, como nos fala André Luiz. Não cai uma folha da árvore no mundo sem que Deus saiba. Mas nós não conseguimos entender a Deus na sua integralidade. Porque os espíritos nos contam que nos falta sentidos aqui biológicos e até mesmo os espirituais para enxergar a Deus e entender a Deus. Por quê? Porque para sermos dignos de nos colocarmos diante de Deus, é preciso expurgar, tirar de nós toda a maldade.
toda a maldade existente em nós, nossos apegos, nossos vícios, nosso egoísmo, tudo, nos prende e nos coloca distantes ainda do Criador. Então, muitas vezes a gente para e pensa, nossa, eu acredito em um Deus invisível, em um Deus que eu não vejo, que eu nunca vi, talvez nunca verei. Mas a questão aqui não é você ver ou não a Deus. A questão aqui é você estar em condições de sentir e de estar na presença de Deus. Então, quando nós pensamos na grandiosidade de Deus, nós temos que pensar na nossa pequenez como criaturas. Vejam bem, quando nós falamos nas provas da existência de Deus, como esse arrogante, sitiante, né, o homem da cidade grande, que acha sabedor de tudo, de todas as coisas, ele chega para o agricultor simples, que muitas vezes é analfabeto, que não lê, que não escreve poesia nem conto, que não faz parte de um processo acadêmico, de uma instituição louvável. Então, esse homem da cidade, esse sitiante, né? Sitiante ou sitiano? Acho que é sitiano. Ele chega com toda a sua arrogância, tentando esfregar todo o seu conhecimento naquele homem humilde e simples do campo. Só que, como diz Madre Teresa de Calcutá, quando ela fez referência a uma pessoa que tinha muito dinheiro, ela disse: pobre irmão, infelizmente, ele só tem o dinheiro. Então, veja, você ter poder, aquisições materiais, um desenvolvimento intelectual avantajado, não é sinônimo de congregação com Deus. Não é sinônimo de entendimento e reconhecimento do poder de Deus. Porque Deus está em tudo e em todos. Não há um lugar determinado para se encontrar Deus. Se nós lermos, né, o Salmo 139, quem gosta de Bíblia, gosta de ler Salmo, vai saber o que eu estou falando. No Salmo 139, que foi até a inspiração daquela música que nós temos, de um padre, intitulada Sonda-me, Senhor, nesse salmo, Davi vai nos dizer que não há maneira de se esconder da face do Senhor. Então, se a gente estiver no abismo, Deus lá está. Se a gente estiver nas alturas, Deus lá está. Se a gente estiver à esquerda ou à direita, em qualquer posição que você se encontre, lá também está Deus. Não tem como a criatura humana fugir da existência de Deus. E provar a sua existência é algo muito simples, mas muito simples mesmo. Porque Deus é ilimitado. Não há limitações, não há campo demarcado para os poderes de Deus. E agora o homem? Até onde vai as criações humanas? Qual é o poder que o homem humano detém nas mãos? Então, toda vez que a gente se debruçar sobre as provas da existência de Deus, como os espíritos nos orientam aqui, eles dizem: basta, né? Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, a vossa razão vos responderá.
Então, o homem é o criador da natureza? O homem é o criador do cosmos e das estrelas? O homem é o criador do micro mundo infinitesimal e do macro, os planetas, as galáxias interestelares? Então, nós não conseguimos criar nem bons pensamentos, criamos com muita dificuldade, boas ações, boa vontade. Como nós, seres humanos imperfeitos, vamos nos comparar a Deus? Como? Quando nós pensamos na comunhão de Jesus com Deus, quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, é porque a conexão direta, a afinidade de pensamento, de sentimento, elas estavam assim muito ligadas, elas estavam vibrando no mesmo, na mesma onda, na mesma sintonia. É por isso que nós consideramos Jesus como o médium de Deus, como sacerdote divino, porque ele, somente ele, dos quais nós conhecemos que passaram aqui pelo planeta Terra, tem condições de receber essas instruções diretamente de Deus para vir aqui nos contar. Então, quando Divaldo coloca essa historinha, querendo fazer-nos enxergar Deus em tudo e em todos, é de grande comprometimento e responsabilidade de cada um de nós, junto com essa máquina imensa que é a máquina do mundo terrestre, é de nossa imensa responsabilidade buscarmos a servir os propósitos divinos. Se nós pensarmos nos poderes de Deus que estão fora do que nós conhecemos hoje, nós vamos encontrar algumas respostas para acontecimentos que fugiram do nosso controle. E a pandemia pela qual nós sofremos, a partir de 2018, essa pandemia que ceifou muitas vidas, que nos aprisionou em nossos lares, que nos colocou diante do medo, da dor e da incerteza, estava fora do controle humano. Você teve algum tipo de controle na sua vida durante esses processos, aonde grande parte da humanidade foi desencarnada? Você conseguiu conduzir a sua vida, fazer a sua viagem planejada, comprar o seu carro, comprar a sua casa, viver uma vida normal como você sonhou e planejou, passando por situações que estavam fora do seu controle, como a pandemia? E o que nós podemos perceber, então? O que nós podemos perceber? Que o nosso controle, a nossa vontade e os nossos desejos são limitados. Agora, todas as regras, as criações, as sanções vindas de Deus são ilimitadas. E nós não podemos prestar contas, pedir contas a Deus dos seus passos. Porque nós não somos criadores, nós somos criaturas, filhos do Criador. Então, nós temos um Pai, o qual detém o poder sobre nós, e o nosso dever é darmos a esse Pai a obediência e o respeito necessário. Então, se você parar para pegar aqui esse texto de Divaldo, ele vem falar dessa simplicidade do camponês, e depois ele nos fala das descobertas gigantescas da ciência, das condições diferentes
dos muitos irmãos encarnados, das famílias encarnadas, que se relacionam e aparentemente, por uma questão genética, era para ir tudo bem. Então, você pega uma família geneticamente saudável, sem nenhum passado, nenhum índice dentro da genética de loucura, de doenças patológicas, doenças mentais, nada. E, de repente, na sua família, você recebe um filho deficiente. E não entende o porquê. E acha que Deus foi injusto de ter escolhido você, o seu marido, os seus outros filhos, para acolher essa alma. Então, veja, está no nosso controle aqui a decisão da gente ter filho ou não. Quer dizer, nem isso, né? Porque tem muitas mulheres aí que são laqueadas, que tomam remédio, que usam métodos anticoncepcionais e ficam grávidas. Então, nem sobre isso a gente tem controle. Como é que a gente vai controlar o tipo de espírito que nós vamos receber numa gestação? Então, existe uma grande diferença aqui entre o querer e a necessidade. E Deus enxerga em nós a necessidade. Emmanuel nos conta que nós estamos em Deus, assim como Deus está em nós. Isso quer dizer que nós somos filhos herdeiros de Deus. E como criaturas, nós levamos como herança todas as suas virtudes, todas as suas qualidades, todas não, parte delas. Porque se você fosse igual a Deus, recebesse tudo, você iria ser igual a Deus. Então, não iria existir Deus único. Então, nós recebemos parte das qualidades da herança divina para que, trabalhando para o nosso progresso, para a nossa educação moral, nós também possamos fazer brilhar em nós essas qualidades. Possamos fazer com o trabalho, com o esforço, com a dedicação, um ampliamento, né, dessas forças, dessas energias. E quando voltadas para o bem, nós vamos conseguir, então, aí, seres em conformidade com a criação divina. Porque nós entendemos a nossa parte na criação divina. Nós entendemos. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Criador. Deus emerge, né? Ele nos emerge das misérias humanas, das imperfeições, e nos destina que caminhemos à purificação espiritual, à perfeição espiritual. Vocês conhecem mais alguém, algum outro ser que tenha a capacidade de determinar leis universais? De determinar a vida e a morte? Vocês conhecem mais alguém aí? Então, quando nós pensamos em Deus, nós devemos lembrar da sua grandiosidade, do seu imenso poder, que é provado todos os dias, seja em uma situação de dor e até mesmo nas situações de alegria. Então, entender e enxergar a Deus vai depender de um ângulo, do ponto de vista de cada um. Porque se você não se aproxima das escrituras, do evangelho, da doutrina espírita, para tentar conhecer o poder de Deus e a aliança que ele faz com o homem, fica difícil, então, você compreender um pouquinho que seja de Deus. Como é que você vai fazer isso? Se você não busca por ele. Então, pessoal,
Essa história de nós podermos enxergar Deus em tudo, ela é uma história assim para nos chacoalharmos, nos acordarmos, porque tem gente saindo falando por aí que Deus não se preocupa com as suas criaturas. Tem muita gente na doutrina espírita dizendo que Deus não está nem aí para a gente, e isso é a maior blasfêmia que eu já ouvi contra Deus. Deus se preocupa em cada detalhe, em cada simplicidade das nossas ações, dos nossos pensamentos no dia a dia. E nós precisamos nos atentar a isso. Porque é através dessas pequenas e simples coisas, a qual nós recebemos como missão ou como tarefa de Deus, que Deus vai nos testar, vai nos colocar à prova e vai nos auxiliar todas as vezes que a gente pedir. Então, que nós possamos enxergar a Deus na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, porque ele disse lá na Gênese mosaica, na criação do mundo, o que está escrito lá? Quando eles foram criar o homem no sexto dia. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E a nossa imagem. Você consegue enxergar Deus no seu irmão? Você consegue se olhar no espelho e enxergar a semelhança com Deus? Essa é a questão. Para nós nos enxergarmos nas condições de criaturas que foram criadas, né, a imagem e semelhança, nós precisamos primeiro nos tornar imagem e semelhança de Deus. E estamos falando isso não no quesito estética, porque o espírito não tem forma. Nós estamos falando de imagem e semelhança no quesito moral, no quesito caráter espiritual. Qual é para você o caráter de Deus? Você acha que Deus é bom? Que Deus é vingativo? O que você acha? Dependendo da sua resposta, é aquilo que você tem de parâmetro e é como você quer se aproximar de Deus. Mas se Deus é todo justiça e bondade, é soberanamente bom, se ele é soberanamente bom, não pode existir nenhuma pontinha de maldade. E nós, criaturas humanas, ainda somos muito maus, muito perversos, muito egoístas, muito tudo de ruim. Nós precisamos fazer essa limpeza dentro do nosso coração, para que um dia a gente consiga ficar realmente a imagem e a semelhança de Deus, nosso Pai. Somente assim nós vamos enxergar a beleza, enxergar Deus em tudo o que fizermos, seja no campo, seja na cidade, seja no trabalho, seja estudando, seja cuidando de criança, cuidando de um idoso, seja em silêncio, na solidão, seja numa cadeia, num hospício, em qualquer lugar, ali Deus estará com você. Então, meus amigos, muito obrigada. Essa foi a reflexão de hoje. Nós voltaremos aqui sábado que vem com mais reflexão sobre esse livro abençoado de Divaldo. Que vocês possam repassar esses ensinamentos para outras pessoas, compartilhar esse vídeo, curtir a minha página no Face, na Era do Espírito, e se inscrever também no canal NEP Vê de Jesus. Tem muito conteúdo doutrinário lá. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.